Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Que empate com gosto de derrota, um gol do Vitória marcado no fim da partida, uma das melhores, se não a melhor partida do Náutico na temporada 2024 em termos de competitividade, acabou com esse resultado, que o torcedor lá atrás poderia querer, assinava embaixo o empate. Mas pelas circunstâncias do jogo, foi um resultado ruim. Náutico sai com um gosto de derrota de Salvador, enquanto os donos da casa saem com esse alívio, porque poderia ter sido uma derrota em casa, para um Náutico que foi a campo com uma equipe bem mista, uma equipe bem alterada pelo técnico Alan Al, e a gente agora vai trazer alguns pontos que fizeram com que o Náutico saísse com esse empate indigesto, mas que também possa dar, em um futuro próximo, uma esperança ao torcedor de que, de fato, o Alan Al, pelo que a gente acompanhou, pode estar começando a encontrar uma equipe alvirrubra que dispute partidas, uma equipe que seja competitiva de maneira perene ao longo desse começo de ano de 24. Comenta à vontade, deixa a tua opinião, se inscreve no canal do Anderson Batista, deixa o like nesse conteúdo, porque foi um jogo, pessoal, onde o Náutico demonstrou uma alta aplicação tática. O Náutico teve, durante todos os 90 minutos, a incumbência de marcar o Vitória, de sair em velocidade, trocar poucos passes. E para mim, logicamente, o Náutico esbarrou nas suas limitações técnicas. Jogadores que, em alguns determinados momentos, poderiam ter ficado um pouco mais com a posse de bola no campo ofensivo da equipe, no campo defensivo do Vitória, ofensivo do Náutico. Poderia ter sustentado a bola um pouco mais no ataque. A formação de zaga para mim foi uma surpresa. Matheus Santos se mostrou um zagueiro mais duro, um zagueiro mais resistente, bem típico de um zagueiro de Série C de Campeonato Brasileiro. E Joécio, com toda a sua experiência, organizou o sistema defensivo do Náutico, mesmo estando já alguns meses sem atuar. Foi um zagueiro que conversou com os laterais, que dialogou com a sua defesa e fez com que ele transmitisse essa liderança para os demais jogadores. A lateral esquerda hoje tem uma concorrência. Diego Matos mostra um nível aceitável, assim como foi na temporada passada, onde figurou como titular da equipe, e mostra para Luiz Paulo que de fato tem briga no setor, de que o Náutico tem opções viáveis para a lateral esquerda de campo. Arnaldo, mais uma vez, no jogo ofensivo muito útil, depois de uma partida onde se doou na marcação, o Náutico sustentou roubando bolas no meio de campo, o Náutico conseguiu também fazer com que essa compactação de seu time inibisse os ataques do Vitória, que na maioria das vezes finalizou de média ou de longa distância. Arnaldo foi uma peça fundamental também no lado direito. E foi fundamental na hora do gol. O cruzamento da direita, logo no comecinho do segundo tempo, depois de um primeiro tempo que encheu de esperança o torcedor alvirrubro, o começo da segunda etapa, ele ainda deixou o torcedor do Náutico muito mais aceso, com o gol marcado pelo Evandro. E o Evandro, tão criticado pelo torcedor, um cara que fez até uma partida regular lá atrás, no jogo contra o Central pelo Campeonato Pernambucano, hoje acaba ganhando esse presente, nem falo de assistência, é um presente do Arnaldo, num cruzamento, e o gol marcado de cabeça, tirando do alcance do Muriel e colocando o Náutico em vantagem. A partir daí, as alterações do técnico Alan Al, que para mim foram assertivas dentro de um propósito que o Náutico tinha dentro da partida, que era sustentar esse placar e quem sabe até sair no desespero do Vitória, porque o Vitória, depois que toma esse gol, que é um baque logo no início do segundo tempo, ele se desespera ao ataque, mesmo que de maneira organizada a equipe do técnico Léo Condé encontrava muitas dificuldades a chegar à frente, pelo simples fato que o Náutico fazia uma linha com 4 defensores, uma linha com 5 homens e depois apenas o Evandro isolado lá na frente. Ele troca Evandro, coloca Paulo Sérgio, duplica o lado direito. A gente percebe que pelo lado esquerdo, Vitória foi uma equipe que acionou bem os seus jogadores. Ele faz uma dobra pela primeira vez na temporada, colocando o Arnaldo um pouco mais avançado e depois acionando o Danilo Belão.
né? Isso, de uma certa maneira, traz uma conotação diferente ao plano tático do Náutico. Haja visto que a gente lá atrás não tinha acompanhado esse tipo de formatação. Depois, ele acaba acionando o Paulo Sérgio, né, como a gente falou aqui, para o comando de ataque. É um cara que é experiente, chama a responsabilidade, né, e também deixa em alerta os seus adversários do outro lado. Mas só que o Náutico, ele tomou essa postura, para mim, muito precavida e perigosa, porque trata-se de um Vitória que, com as modificações feitas ao longo do segundo tempo, iria crescer de rendimento, né? E o Vitória amassou, o Vitória chutou, o Vitória tentou, cruzou muitas bolas à área, né? Bem verdade que o Náutico depois adotou um esquema com 3 zagueiros, né? Fazendo ali, de fato, a linha de 5. O Lohan já vinha fazendo isso taticamente, mas depois o Náutico consolidou esse esquema com 3 defensores, né? Com o Diego Matos fechando na esquerda, com o Belão fechando na direita. Anteriormente, o Arnaldo já vinha fechando nesse setor. Gostei da partida de Fernandinho, principalmente na etapa inicial, né? O garoto roubou muitas bolas. Cauã também sustentou o Náutico pelas pontas, dando esse trabalho de recomposição, né? E fechando os espaços, né? Nem tanto funcionando como um atacante agudo pelos lados, da quebra de linhas, mas um cara dedicado mais à marcação. Para mim, o ponto baixo do Náutico, talvez das modificações feitas pelo técnico Alan Al, tenha sido, sem dúvida, a saída de Lohan para a entrada de Marco Júnior, que não deu a mesma pegada na marcação, não deu a mesma consistência defensiva, e o Náutico sofreu nesse aspecto. Não à toa, ou até mesmo por coincidência, o gol marcado pelo Vitória foi uma falta de combate do próprio Marco Júnior no chute do Daniel Júnior. O Daniel teve a liberdade total, né, de escolher o canto do goleiro Wagner já nos acréscimos da partida. Se o Náutico tivesse um volante de mais pegada, de mais marcação, e um cara que, cá pra nós, entrou no segundo tempo, né, era para ter dado, né, um pouco mais de vigor na marcação, estava mais descansado até do que muitos atletas que estavam se doando ali em busca do resultado, poderia ter abafado um pouco mais e o Náutico ter saído com a vitória. Não houve esse abafa, e a equipe do Vitória conseguiu empatar, né, no finalzinho da partida, resultado que, como dito há pouco, para o Vitória foi como um bom resultado. Diante de seu torcedor, evitar um vexame, né, de perder para um Náutico que nitidamente colocou um time misto em campo, cheio de mudanças em relação à partida anterior. Para o Náutico, fica a lição de um grande confronto de Copa do Nordeste, né? Foi um jogo hoje onde o Náutico mostrou que é uma equipe que ainda continua oscilando na temporada, porque faz partidas bem abaixo contra adversários tecnicamente mais fracos, né? Adversários mais acessíveis na busca pela vitória, e num confronto mais complicado, num confronto mais duro, o Náutico mostrou essas virtudes, e isso, de uma certa forma, traz aí para o torcedor a esperança de que Alan Al possa, a cada partida, a partir de hoje, melhorar essa equipe do Náutico, né? Então foi um empate que traz lições para um futuro próximo, e talvez encha o torcedor de esperança para sábado, né? Para quem sabe, num clássico em casa, né? Já mais de 5 mil ingressos vendidos para esse jogo contra o Sport, né? De quem sabe buscar essa segunda colocação do Campeonato Pernambucano, que daria ao Náutico a possibilidade de disputar as semifinais do estadual. Não depende apenas do Náutico, né? Tem que observar também toda a rodada. Porém, o Náutico tem que fazer a sua parte, até mesmo vislumbrando competições a nível nacional, como o caso da Copa do Brasil, né? Buscar uma vitória no Clássico, dar uma moral à equipe do técnico Alan Al absurda, depois de um empate que poucos torcedores do Náutico esperavam no Barradão, né? Vamos ser sinceros, né? O Náutico foi como um franco atirador para Salvador e acabou conquistando esse ponto que deixa o Náutico ali. Acredito eu que com o término dessa rodada, que só vai acontecer na quarta que vem, ainda no grupo de classificados para a próxima fase da Copa do Nordeste. Então hoje foi um dia de acertos do técnico Alan Al, fez o simples na maioria das vezes em determinadas situações e manteve o Náutico em campo competitivo, comprometido com o jogo, logicamente esbarrando nas suas limitações técnicas, até porque o Náutico montou uma equipe para a disputa de uma série C. O Vitória vai disputar a primeira divisão do futebol brasileiro, já é uma outra conotação, mas pelo que o torcedor viu, hoje a cobrança ela vai ser desse futebol que o Náutico demonstrou hoje, a aplicação demonstrada em campo,
será cobrada em outras partidas, sem dúvida alguma. Comenta à vontade, deixa a tua opinião em relação a este empate do Náutico com sabor de derrota pelas circunstâncias da partida e, claro, a expectativa para o clássico contra o Sport, as mudanças nos setores que surtiram efeito de uma certa maneira, a zaga nas laterais, a dobra pelo lado direito, o ataque com algumas opções mais voluntariosas no setor de marcação. Será que é esse Náutico ideal para jogar fora de casa em partidas contra adversários mais qualificados? Comenta à vontade, deixa a tua opinião aqui no canal do Anderson Batista. Se inscreva, deixa o like nesse conteúdo. Este é o canal do Futebol Pernambucano, trazendo as principais atualizações aqui para o nosso torcedor. A gente volta a qualquer momento com mais detalhes aqui na nossa plataforma. Até mais!